uma pessoa incapaz de reconhecer os próprios erros, uma pessoa que comete injustiças flagrantes, evidentes, e prefere sustentar uma posição absurda, flagrantemente absurda, do que se desculpar, para mim, é uma pessoa impossível de ser amada, impossível de ser admirada, impossível mesmo, ela nem sequer de ser respeitada. E hoje, minha gente, a gente recebe no Papo de Segunda ela que é vencedora nos nossos corações. Ela que é a número 1, ela que é medalha de ouro no meu bem-querer. Luciana Paz, senhoras e senhores. Agora aplaude de novo, Luciana. Ah, gente. E ele que também é um campeão do jornalismo na fotografia, Léo Aversa, senhoras e senhores. Muito bem. Você admite as burradas, as mentiras que você faz logo de cara ou você pede desculpa? Você exige que te peçam desculpa? Você acha que uma traição seguida de desculpa, meu amor, eu errei, eu tava lá, não sei o que, o Galeto Sati, sabe como é? Dói menos do que uma desconfiança ou uma traição sem nenhum tipo de retratação? Eu acho que sim. Dói menos? Não. Pedir desculpa dói menos. Convém. Convém. Não dá a mesma raiva. Eu acho que dá a mesma raiva, mas depois você coloca isso em conta. Eu acho que o resultado final é raiva, né? Mas depois você vai entendendo... Eu processo desculpas com um tempo meio longo. Assim. Ah, é? Eu não. Eu processo desculpas com o tempo... Na pandemia, eu liguei para vários ex meus pedindo desculpa de 7 anos atrás. Fala um nome para mim. Nome CPF. Um nome. Até a metade da minha vida, eu tive que pedir desculpas, porque, assim, machuquei pessoas. Aí, refleti sobre isso e falei, poxa, não estou sendo uma pessoa muito maravilhosa com as pessoas que se relacionam comigo. Causei sofrimento. Mas esse sofrimento, às vezes, demorou um tempo para eu perceber que eu causei esse sofrimento, assim, real. Para você sentir no corpo e falar, uou, isso aqui não foi legal. Poxa, não foi legal o que eu fiz. E aí, ir lá e se retratar. Tentei modificar como eu atuo em relação às pessoas e ser uma pessoa mais ponta firme. E a partir daí, meu irmão... Aí foi o cachorro preso e o pau comendo. Aqui, eu só tomei o... É mesmo? E nessas ligações da pandemia, você ligou para fazer te pedir desculpa ou para pedir desculpa? Não, para pedir desculpa. Para pedir desculpa, perfeito. Assumir erro perante os filhos. Assumir erro para filho. Como é que é isso? Você acha que tem que fazer? Tem jeito de fazer? Ou você vai perder a autoridade, aquela coisa? Olha, eu vou responder isso torcendo para que o meu filho já esteja dormindo. Né? Bom, se ele for um bom filho, ele estará igual o Miguelzinho. Beijo, Miguelzinho. Eu acho que você tem que admitir o erro, né? Assim, mas simplesmente ou tem estratégia? Não, você está lidando, né, com uma criança, né? Se for o caso, né? Você está lidando com a criança. Você tem que assumir o erro, mas de uma maneira... que ele entenda o que está acontecendo, né? Que ele Quantos tem seu filho? 14. 14. Já é um rapazote? Já Tecnicamente, sim, né? Exatamente. É alguém que vê o seu erro, independentemente de você reconhecer, né? Já vê o erro, independente de eu cometer, né? Assim, tecnicamente, eu já sou um imenso erro, né? Assim, ele passa o dia me criticando, mas, enfim, eu acho que quando é um erro... Você tem que admitir, até porque depois você não pode cobrar que ele, né, faça outra coisa se você não admitiu, enfim, se você não reconheceu o seu próprio erro. Eu acho que tem uma coisa de pais de hoje em dia que são mais sensíveis, talvez mais... Né, talvez eu esteja falando de uma menos bolha... autoritários, né, João? Por que não já vem caindo em desuso, né? A conversa ainda mais proeminente. Admitir erro, por exemplo, seu microfone caiu, foi um erro. Admitir erro é sinal de fracasso ou prova de maturidade, Condzilla?
Cara, depende do ambiente que você tá ali. Como assim? Porque, por exemplo, eu sempre achei que pedir desculpa e se diminuir e colocar o outro como certo o tempo todo, da cultura que eu vim, de periferia, onde a gente não pode errar e tudo mais, é sim um sinal de fraqueza. Então eu tenho também procurado trabalhar isso em mim, porque eu não concordo mais com essa visão, mas eu vim desse lugar assim, né? Num lugar onde tem muito debate, onde o discurso é quem não pode errar é nós, quem não pode errar sou eu, e onde... Tem uma frase que eu acho que sintetiza muito bem isso, que é o inimigo trabalha na sua fraqueza. Então, você se mostrar um pouco inferior também acaba dando a oportunidade de, numa discussão, numa desavença, a pessoa se apoiar em cima daquela tua fraqueza ali, né? E principalmente pra gente, assim, que é provedor não apenas da nossa família, mas de algumas famílias, né? Liderando ali a companhia, liderando, tomando decisões para conduzir o sonho de muitas pessoas, e o meu sonho, inclusive, ter essa obrigação de sempre ter que se mostrar forte, eu acho que acaba distanciando cada vez mais de pedir desculpa. Nesse jogo da desculpa, Francisco, quem é você nesse campo? Eu sou o sommelier da desculpa. Como é que é isso? É um assunto que me interessa profundamente, assim. Eu considero que a humildade e o reconhecimento são duas bases fundamentais das relações privadas e das relações sociais. Acho que boa parte dos conflitos da humanidade, de novo, tanto em nível privado, quanto em nível social, quanto em nível geopolítico, decorrem de falta de humildade. Um sujeito que é suficientemente humilde reduz enormemente a sua carga de conflito interpessoal. Assim, eu estou longe disso, assim, do que seria um ideal, assim, de uma verdadeira santidade, de humildade. A gente poderia... Você acha? Um pouquinho, né? Tá chegando. Não estou chegando, não. A gente poderia definir a santidade como o sujeito que conseguiu anular o próprio eu. Esse sujeito é um sujeito que não tem conflito interpessoal, né? Estou longe disso, mas estou igualmente equidistante do sujeito tão orgulhoso ou tão ressentido que é incapaz de reconhecer qualquer erro. Isso talvez para mim seja, assim, para a minha exigência pessoal, seja o pior defeito de alguém. Assim, uma pessoa incapaz de reconhecer os próprios erros, uma pessoa que comete injustiças flagrantes, evidentes, e prefere sustentar uma posição absurda, flagrantemente absurda, do que se desculpar, para mim é uma pessoa impossível de ser amada, impossível de ser admirada, impossível mesmo, nem sequer de ser respeitada. E, entretanto, existem pessoas assim, né? Você pede desculpa de cabeça quente? Tipo assim, no trânsito. Cara, eu acho... O cara te deu uma fechada, você deu uma fechada. Aconteceu outro dia, eu estava entrando para fazer boxe. Faço boxe? Faz boxe? Não, claramente. Estava entrando no estacionamento, e tem um estacionamento que pode parar, e tem um estacionamento que não pode parar, e tem um estacionamento que pode parar. O que não pode parar é o melhor, que é para sócio, eu não sou sócio. Eu entrei e fui chegando perto, falando no telefone dentro do estacionamento, parei para falar no telefone. Mas não ia parar, eu ia conseguir. E o cara chegou muito grosseiramente e falou, não pode parar aí não. E eu estava resolvendo o problema, eu falei, meu irmão, eu tô parado? Você está me vendo estacionar? Aí ele falou, mas não pode parar. Eu falei, você está me vendo estacionar? Na hora eu falei, por que eu estou falando assim com ele? Ele chegou mal pra caramba, mas eu não preciso falar assim com ele. Sim. E aí foi louco, porque aí eu subi, cabeça quente, e eu fui falando assim, eu não preciso manter, eu vou descer lá e vou pedir desculpa para ele agora. Desci lá e falei, meu amigo, você me desculpa que eu estava com a cabeça quente? Aí ele falou,
Claro, claro, não, é só porque não pode parar ali. Eu falei, não interessa se pode parar. Eu não posso falar assim com você. Ele, não, claro. É meu brodaço lá. Hoje em dia a gente fala Legal. Deixa eu pegar para mim também a pergunta do Léo, assim, porque o que é a desculpa, né, Léo? Quando você se desculpa, você está esvaziando o seu ego. Normalmente, assim, quando a gente está brigando, você acabou de falar, né? Você é capaz de pedir desculpa quando está de cabeça quente? Normalmente a gente está de cabeça quente quando o nosso ego foi ferido. Então, a gente está de cabeça quente porque o nosso ego já sofreu um processo de humilhação, mesma raiz de humildade, né? Ele já se esvaziou. E você se desculpar significa que você tem que submetê-lo a um esvaziamento ainda maior, quando você já está com pouca margem para fazer isso. Então, esse é o momento mais difícil de fazer isso, né? Eu tenho para mim que as pessoas que têm uma relação muito saudável com o próprio ego são as que têm mais capacidade de pedir desculpa. Você entender que as pessoas são passíveis de erro é uma libertação na vida. Exato. Quando uma pessoa erra com você e você tem no seu coração claro que a gente faz merda, que a gente erra, que a gente não é, que às vezes a gente tá com interesse em outro lugar ou atenção em outro lugar e por acaso eu vou faltar e vou por exemplo, cumprimentar você meio olhando pro lado. É só um erro, como eu erro. Quando você bota isso lá atrás da tua cabeça, a vida quase para de ter sofrimento nessas relações pessoais. Porque você fala, errou. Claro que se a pessoa manter, se afasta. Mas se a pessoa falar desculpa, na hora, lava toda a raiva que tem em mim. Você é fácil nisso de admitir que está errada, Lulu? Então, eu queria, assim, Ih. errar. Eu queria errar para poder pedir Eu queria ser desculpa. barraqueira. Eu queria ser barraqueira, poder xingar todo mundo, depois falar, ai, desculpa, tava de cabeça quente. Eu penso 15 vezes se o ato que eu vou ter vai ser legal, entendeu? Você não erra, mais ou menos Então, assim, errar desgraçadamente, assim, na frente dos outros é mais raro, entendeu? Mas você é daquele tipo que segura, explode, aí explodiu meio sem limite, de uma maneira que não devia, porque estava segurando lá aquilo tudo há muito tempo, ninguém sabia, ninguém estava vendo encher teu tanque de irritação, e de repente, eu já fiz muito isso. Vai segurando, uma hora você fala, é babaca! Você fala, não, nada para isso. Não, eu sou do tipo que depois, assim, de meses chama para uma conversa e faz, então, eu queria falar um negócio com você e espero não estar invadindo o seu espaço.